TDAH não existe. O que você quis dizer naquele podcast? Então, em respeito a todas as pessoas que me mandaram mensagem, a todas as pessoas que são meus alunos, enfrentam dificuldades com déficit de atenção, hiperatividade ou com seus filhos, eu quero dar uma explicação completa, né, porque realmente foi um pouco exagerado o que eu falei lá naquele momento, mas é porque eu fico muito indignado com diagnósticos mal feitos, tá, e com uma onda desses diagnósticos onde todo mundo começa a se identificar. Então primeiro eu peço desculpas, eu não quis ofender ninguém que enfrenta dificuldades com isso, mas presta atenção. Até 1980 não existia esse termo TDA. Primeiro era transtorno de déficit de atenção. Existia um termo que era reação hipersinérgica da infância, que foi cunhado em 1968, tá? Então, antes disso, nunca tinha se ouvido falar disso. Agora, os sintomas de hiperatividade sempre existiram. E no mundo moderno que a gente vive, todo mundo vai ter sintoma de hiperatividade e déficit de atenção. Eu não conheço nenhuma pessoa, nem eu mesmo, eu sou hiperativo há mais de 20 anos, com certeza eu sei que eu sou hiperativo, que eu sei que eu tenho déficit de atenção. Todo dia a minha mente me prova isso. E eu consigo manter as rédeas, e não foi porque eu me agarrei em uma doença, eu me agarrei em algo, eu sou isso, eu tenho isso. Não, foi porque eu foquei na solução e não no problema, tá? Então, a terminologia, ela veio sendo desenvolvida, veio sendo aceita, e é óbvio que TDAH, como um transtorno neurológico que a medicina moderna traz, existe. Todo mundo fala disso. Existem alguns médicos que argumentam que isso é sintomas de outras doenças. Existe também. Só que o grande ponto é o seguinte. As pessoas não percebem o quanto o diagnóstico é uma sentença, principalmente quando vem de uma pessoa com jaleco. Eu tenho uma aluna minha da formação que tinha um filho de 13 anos, recebeu o diagnóstico e cometeu suicídio. Então é uma coisa muito séria, que a gente não para pra pensar quando a gente bota dancinha, esse é a pessoa hiperativa e ela faz isso. A gente não para pra pensar que a gente também tá botando um rótulo nas pessoas e tá fazendo elas se identificar com algo que talvez elas nunca mais vão conseguir se livrar psicologicamente daquela identidade. Então é muito sério tu dar um diagnóstico pra alguém. É muito sério porque geralmente a pessoa leva como uma sentença. E a grande verdade pra mim é que quando a gente pega e diz, transtorno de ansiedade, transtorno de hiperatividade, a gente dá uma sigla, um nome, nós estamos dando uma direção e não uma camisa para a pessoa vestir dizendo que ela tem isso. Quando tu tem uma direção, tu vai procurar coisas. E pesquisando muito, entendendo que existem fatores socioambientais da hiperatividade, óbvio, a minha hiperatividade, eu tive pensamentos suicidas em 2013, por causa da minha hiperatividade, do meu déficit de atenção, da minha ansiedade, da minha crise de identidade que eu tive naquela época. Só que eu foquei na solução. E eu pensei, eu não quero ficar me medicando pelo resto da vida. Eu não quero. E eu comecei a ir na busca do que pode ser isso, de como eu posso acalmar a hiperatividade da minha mente. E eu descobri as coisas mais simples que você pode imaginar e que funcionam melhores do que remédio para a maioria das pessoas. E um protocolo de 30 a 90 dias fazendo essas coisas, com certeza, para a maioria das pessoas, vai fazer você voltar ao normal. Ou seja, puxar as rédeas de uma hiperatividade mental, que hoje no mundo acelerado não sei quem não tem, tá? Déficit de atenção não sei quem não tem, em relação a sintomas, tá? Diagnóstico é outra coisa, como eu estava falando. Agora, quando a gente pensa nesses fatores, existe dentro da gente um sistema nervoso. Esse sistema nervoso é o que comanda
a parte de atividade e de descanso do corpo. Então toda energia que você tem, toda a atividade do corpo humano é comandada meio que por esse sistema nervoso autônomo. E ele tem duas partes. Uma parte é o simpático, que é a parte de atividade, que pode ser hiperativa, e outra é a parte parasimpática, que também é ativa ou hiperativa. No caso de uma depressão, o parasimpático é hiperativo. No caso de ansiedade, crises de pânico, hiperatividade, é o sistema nervoso simpático que está hiperativo. E muitas vezes, na sociedade que a gente está vivendo, esse sistema hiperativo está crônico. E isso faz com que as pessoas, as crianças e os pais querem levar suas crianças no médico. O médico olha, não preparado, porque é uma nova onda, é uma nova coisa, e acaba, e não é culpa dele, eu acho, mas acaba dando essa sentença, ou alguma sentença, onde, beleza, como eu falei, é um direcionamento, mas as pessoas não levam dessa forma. Se você vê como direcionamento, o que eu faço, e eu entendo que é um sistema nervoso que está hiperativo, como eu faço para o outro lado estar ativo? Como eu faço para voltar para o outro lado? Em 2014, cientificamente foi comprovado que você, eu e todos os seres humanos do planeta que têm voluntariamente o controle da sua respiração, que quase todo mundo tem, eles conseguem ir do simpático e da hiperatividade para um relaxamento, uma tranquilidade. Quando eu descobri isso, eu comecei a entender, opa, tem algo aí. Eu comecei a domar a minha hiperatividade sem nem saber que existia diagnóstico. Sem nem saber que... Eu só sabia que eu tinha muita dificuldade, que a minha mente não parava quieta, que eu não conseguia focar nas coisas. Eu sabia das consequências. E eu comecei a procurar. E eu procurei aonde? Na respiração, que acalma o sistema nervoso, na alimentação, que nutre o meu corpo, na hidratação, no movimento do corpo, exercícios e sol, natureza, olhar para o horizonte, olhar, pegar a luz solar nos olhos. Foi isso que absolutamente fez toda a diferença na minha vida. Faz muita diferença nos pacientes, nos clientes de TDAH que eu tenho, tá? E eu tenho certeza que faria na vida de qualquer pessoa que levasse essa parte natural, que é óbvia do sistema humano, mais a sério do que os próprios remédios, por exemplo. Não que o remédio não deva ser levado a sério. O remédio já salvou a minha vida, remédio já salvou a vida do meu irmão, remédio já salvaram a vida da minha mãe, do meu pai. Só que remédio não vai te curar disso. Não existe remédio hoje que te leve ao parasimpático. Então, toda essa confusão, as pessoas acusando, você é o responsável, você falar que isso não existe, é um desserviço. E beleza, desculpa por inconvenientes nas suas crenças, mas eu quero que as pessoas olhem para a solução e não vistam a camisa da doença. Sabe? Essa é a minha luta. Eu fui exagerado ao falar a minha fala, né, de não existia coisa, mas era para causar um impacto, e causou um impacto. Só que causou um impacto negativo que não foi legal, sabe? E eu admito isso, peço desculpa por isso. Se você quiser se aprofundar mais, tem um vídeo no meu YouTube que eu me aprofundo na ciência, na parte da solução, de como você fazer essa ativação desse sistema. E é isso, sabe? Essa é a minha explicação do porquê eu falei aquilo, tá? Como eu te falei, eu não quero ofender ninguém, não quero que alguém se sinta ofendido por isso, mas foque na solução da coisa, sabe? Foque na solução para o seu filho, para você, e porque não é fácil de lidar com a mente, né? Talvez seja a coisa mais desafiadora que o ser humano enfrente hoje em dia. Então, principalmente quando a mente é do seu filho, né? Então, é sobre isso, sobre a gente olhar para o natural do ser humano, na minha visão, para a solução que a gente pode encontrar para melhorar a nossa vida, tá bom? Te desejo saúde, te
Desejo calma, presença na mente, que você consiga domar o cavalo na mente também.